A paz de Cristo, amados, daqui o vosso bem-amado pastor Francisco Seque. Viemos através da emissão A Verdade aportar aos amados a palavra do Senhor. E hoje nós estaremos falando sobre a bênção do primogênito. Eu quero convidar aos amados a abrirmos as nossas Bíblias no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do seu versículo 14 e o versículo 15, que diz assim: em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amados em Cristo Jesus, uma das coisas que nós precisamos compreender é que nesta passagem está sendo então apresentada o Senhor Jesus Cristo. E estão a nos dizer que Ele é a imagem invisível de Deus e que Ele é o primogênito da criação. Amados em Cristo, o nosso tema é a bênção do primogênito de Deus. Porque neste exato momento nós estamos tirando o usufruto, nós estamos beneficiando daquela que realmente é a bênção do primogênito, que caiu sobre nós, não porque nós realmente merecíamos, mas pela sua imensa graça. E quando nós começamos a ler no Antigo Testamento, amados em Cristo, nós começamos a notar alguma coisa quando realmente relaciona-se a questão bênção. E uma das coisas que eu devo deixar já claro, a palavra bênção vem da palavra hebraica beraká, que realmente quer dizer um presente ou uma dádiva, mas a concepção judaica define a palavra bênção como sendo um poder benéfico que contrasta todo o poder maléfico. Neste caso, quando a bênção de Deus está na vida de alguém, esta mesma bênção, que é um poder, vai contrastando todo o poder maléfico. De modo que não tem como alguém que foi abençoado por Deus, uma maldição, um poder maléfico, agir na sua vida, entrar, tomar lugar, reinar, dominar a sua própria vida. O que realmente contrasta todo o poder maléfico é certamente a bênção de Deus. Por isso, quando Balaque, o rei de Moab, vai chamar Balão para vir amaldiçoar o povo de Israel, a Bíblia diz-nos claramente que Deus vai dizer a Balão: tu não podes amaldiçoar aquele que é abençoado por Deus. Eis ali, amados em Cristo, o impacto da bênção de Deus sobre as nossas vidas. E uma vez que nós estamos abençoados, o poder do mal é contrastado pelo poder da bênção de Deus que está dentro das nossas próprias vidas. E o significado literal para a palavra bênção é falar boas coisas sobre alguém, é falar boas coisas de alguém. Isso é certamente abençoar esta pessoa. Amado em Cristo Jesus, quando nós vemos sobre a questão da bênção, um dos pontos que nós precisamos também nos referir nesta mensagem é que nós vemos claramente que todos os momentos em que no Antigo Testamento um pai vai abençoar o seu filho, ele sempre ficava dentro de um quarto, esperando que o filho pudesse vir até dentro do quarto para poder receber a sua bênção. E eu vou dar aqui duas testemunhas. Primeira é que quando Isaac vai querer liberar a bênção sobre Esaú, a Bíblia diz que ele vai dizer a ele para ir buscar uma casa, cozinhar, preparar como ele gostava e que viesse dentro do quarto para poder então abençoá-lo. E a Bíblia nos mostra que quando Jacó, através então daquela estratégia que Rebeca criara para que a bênção de Deus realmente caísse sobre ele, a Bíblia diz que Jacó teria que ir com a comida até a presença de Isaac, neste caso no quarto. E uma das coisas que nós precisamos também referenciar aos amados é que a bênção de Deus já estava disponível, só precisava que Jacó pudesse entrar no quarto onde a bênção realmente estava já disponível. Então, amados em Cristo Jesus, uma das coisas que nós realmente precisamos falar é que é realmente necessária. Nós, amados em Cristo Jesus, conseguimos ver como a bênção de Deus está disponível num lugar específico. Essa é a primeira testemunha. A segunda testemunha é quando Jacó ele está no Egito e quer então abençoar os filhos de José. A Bíblia diz que José vai tomar os seus dois filhos e vai trazê-los até Jacó e vai fazê-los entrar no quarto onde Jacó estava. Estamos a ver, amados em Cristo, em dois lugares em que a bênção está disponível no quarto e que a pessoa que realmente
realmente necessita da bênção deve aceder, deve entrar no quarto para, portanto, ter acesso da bênção de Deus. Amados em Cristo Jesus, o quarto é certamente o lugar do aconchego, é certamente o lugar de intimidade. E eu comecei a dizer-vos que a bênção de Deus já está disponível. Só precisa que a pessoa que quer ser abençoado entre no lugar onde a bênção já está disponível. Porque Jacó e Efraim e Manassés não poderiam mais criar alguma bênção, amados em Cristo, porque já existia a bênção disponível. Eles só precisavam entrar no quarto e receber a bênção de Deus. E a Bíblia nos vai dizer no livro de Efésios, capítulo 1, bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Dali começamos a entender que, verdadeiramente falando, esse quarto de intimidade, esse quarto de aconchego, onde as bênçãos de Deus estão disponíveis e que onde nós precisamos entrar para nós recebermos a bênção de Deus, é certamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós tenhamos a oportunidade de vivermos as bênçãos de Deus, certamente precisamos de entrar dentro de Cristo Jesus, porque as bênçãos de Deus estão disponíveis dentro de Cristo Jesus, porque até mesmo a questão da bênção, Deus monopolizou em Cristo Jesus, Deus centralizou em Cristo Jesus. Não existe como nós recebermos a bênção de Deus se não for através de Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nada Deus pode fazer nas nossas vidas senão através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é certamente o dom de Deus. Amados irmãos, então dali começamos realmente a entender que esse quarto onde realmente a bênção está disponível, onde nós precisamos entrar para podermos receber da bênção de Deus, é certamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, em segundo lugar, nós queremos agora falar acerca de como certamente a bênção do primogênito realmente desceu sobre as nossas próprias vidas. Nós vemos, queridos e amados irmãos, a partir do livro do Gênesis, as bênçãos sendo liberadas, não, queridos e amados irmãos, as pessoas que certamente eram elas cujas bênçãos estavam preparadas. A Bíblia me diz que quando Abraão vai querer abençoar o seu filho, amados no Senhor, quem era realmente o primeiro filho de Abraão não era Isaac, era certamente Ismael. Mas nós vemos como Ismael foi sacrificado, porque certamente a bênção tinha que cair sobre Isaac. A Bíblia nos mostra de forma clara como Ismael está sendo sacrificado, porque Ismael era certamente o primogênito. Estamos a ver Ismael a ser sacrificado para que a bênção possa então repousar sobre o menor. E outra vez, quando Isaac também vai abençoar, queridos e amados irmãos, nós vemos como certamente era Esaú que era o primogênito, mas a bênção de primogenitura está a sair do primogênito, está a descer sobre o menor, porque nós vemos de forma clara que é Jacó que realmente recebe a bênção de primogenitura. Neste caso, Esaú, que era o primogênito, vemos ele sendo novamente sacrificado. E quando nós vemos em José, a Bíblia nos diz de forma clara que nós vemos quando José traz os seus dois filhos, Manassés e Efraim. Manassés era o primogênito, por isso é que José colocou na mão direita de Jacó. Mas quando Jacó vai manifestar a bênção, em vez de Jacó colocar a mão direita que carrega a bênção da primogenitura, ele vai colocar a mão direita no menor, que era Efraim, e vai tomar a sua mão esquerda e vai colocar no maior, nesse caso que era Manassés. Vemos novamente porque José depois vai querer interpelar, vai dizer que pai, não faças assim, porque esse aqui é o maior que certamente deve receber a bênção do primogênito, mas Jacó vai dizer que certamente eu sei o que eu estou fazendo. Então vemos, queridos e amados irmãos, que também aqui Manassés está sendo sacrificado para que a bênção do primogênito possa certamente cair
sobre o menor. Querido e amados irmãos, então estamos a ver em 3 lugares o primogênito sendo sacrificado para que o menor possa realmente beneficiar. Querido e amados irmãos, quem é esse primogênito que realmente foi sacrificado para que realmente nós, como os menores, pudéssemos certamente beneficiar? A Bíblia nos diz no livro de Colossenses, que temos lido, que Jesus Cristo, ele é o primogênito da criação, mas é ele que certamente foi sacrificado para que certamente nós pudéssemos beneficiar. Amados irmãos, ele foi morto, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós certamente somos sarados. Jesus Cristo, o primogênito de Deus, foi sacrificado para que nós, os menores, realmente pudéssemos receber a bênção de Deus, pudéssemos receber a bênção, queridos e amados irmãos, do primogênito sobre nós. E eis aqui a bênção do primogênito que certamente está sobre as nossas vidas, porque ele substituiu-nos, e uma vez que ele substituiu-nos, queridos e amados irmãos, tomando da nossa doença, nós tomamos, aleluia, da cura dele. Tomando ele da nossa morte, nós tomamos da vida dele. Tomando ele da nossa maldição, nós tomamos da bênção dele. A bênção do primogênito tem certamente repousado sobre as nossas vidas. E uma das coisas, amados em Cristo, que nós também precisamos falar, é que sempre que Jesus Cristo chegar ao momento dele poder dar o pão aos seus discípulos, dar o pão à multidão, amados em Cristo Jesus, em todas as partes, leia bem os evangelhos, a Bíblia sempre diz que ele tomava o pão e partia, e depois é que ele dava o pão, para o pão, portanto, ser distribuído. Amado em Cristo Jesus, presta atenção, porque antes mesmo que o pão pudesse ser distribuído, primeiro o pão tinha que ser partido. E dali nós começamos a dizer, porque Jesus Cristo, ele próprio apresentou-se como sendo o pão. Ele disse: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que vim dos céus. Dali começamos a entender, amados em Cristo Jesus, que Jesus, ele é certamente o pão de Deus. Mas era necessário, antes mesmo que ele pudesse ser repartido entre nós, para que cada um de nós recebesse uma porção dele, era totalmente necessário que ele fosse quebrado, porque ele é o pão de Deus que foi quebrado. E o quebrantamento do pão, ou o partir do pão, queridos e amados irmãos, fala certamente da sua morte na cruz. E uma vez que ele foi partido, então todos nós beneficiamos, queridos e amados irmãos, daquilo que realmente aconteceu ali na cruz, e cada um de nós tem recebido a sua porção. Que Deus vos abençoe. Eis aqui, amados em Cristo Jesus, o ensinamento diretamente ligado ao tema, a bênção do primogênito de Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus seja continuamente com o vosso ministério. Shabbat Shalom.